Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, estudante. Eu sou o professor Marcos Leandro, professor de Sociologia, de História. Quero ajudar aqui você a resolver algumas questões de ciências humanas no Diário do Nordeste no Enem. Vamos comentar uma questão que aborda os clássicos da sociologia e depois uma questão que envolve a temática da violência urbana e a sensação de violência. Essa primeira questão diz o seguinte: durante milhares de anos, os homens observaram e refletiram sobre as sociedades e grupos nos quais vivem. Auguste Comte, em sua classificação das ciências, considerou a sociologia lógica e cronologicamente posterior às demais ciências, como a menos geral e a mais complexa de todas. E um dos maiores antropólogos modernos, Radcliffe Brown, observou que a ciência da sociedade humana está ainda em sua primeira infância. Ou seja, a ideia de que a sociologia é uma ciência muito jovem, se a gente comparar, sobretudo, com as outras ciências estudadas no âmbito escolar. A sociologia, ela surge de uma forma tardia, relativamente tardia, justamente porque seria uma tentativa de pensar racionalmente os problemas sociais. Mas por que pensar racionalmente? Não quer dizer que não se pensasse a sociedade antes. A diferença é que hoje há uma primazia do pensamento racional. A gente não vai pensar a sociedade apenas por critérios simbólicos, por critérios teológicos ou por critérios metafísicos. A ideia seria que, nessa modernidade, daqui para frente, pensaríamos a sociedade através de métodos racionais. O texto explana sobre o despontar da sociologia como ciência humana, que teve seu surgimento atrelado. A alternativa A diz o seguinte: ao desenvolvimento do capitalismo e do imperialismo europeu ao longo da segunda revolução industrial. Não, a gente não pode dizer que é justamente no momento em que o capitalismo já está se estabelecendo como uma instituição econômica poderosa. Na verdade, a gente poderia dizer que a sociologia ela nasce a partir do momento de uma reelaboração teórica. E simbolicamente a gente poderia trazer dois momentos, duas revoluções. A Revolução Industrial e, simbolicamente, a Revolução Francesa. Já já a gente explica por que dessas duas revoluções. A alternativa B diz: as conjunturas políticas e sociais oriundas do fim do sistema feudal e do nascimento do capitalismo. Não, na verdade, naquele momento ali de fim do regime feudal, né, ali final da Idade Média, aquilo que os historiadores chamam da transição da Idade Média para a Idade Moderna, na verdade a gente não tem ainda aí a ideia de uma sociologia. Essa palavra sociologia, cunhada pelo Auguste Comte, só vai surgir no século XIX. É importante você ter essa cronologia na sua cabeça. Alternativa C diz: as grandes guerras mundiais do século XX, que geraram sérias transformações sociais e políticas. Não. De novo, sociologia com este termo é do século XIX, então a gente não pode dizer nem muito cedo, como diria na alternativa B, nem muito tarde, como diz na alternativa C. A alternativa D diz: ao fim da Segunda Guerra Mundial e a bipolarização política social orientada por Estados Unidos e União Soviética. Não, a gente sabe que, na verdade, esse fim da Guerra Fria é onde a gente vai ter uma aceleração do processo de globalização. Cuidado para não confundir. A alternativa E diz: as mudanças sociais e urbanas provenientes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Exatamente isso. Temos um novo momento. Que novo momento é esse? Um momento pós-Revolução Industrial e Revolução Francesa. Se temos um novo momento, temos também novos problemas. Só que, para pensar esses novos problemas, precisamos de novos métodos, uma nova ciência, no caso a sociologia. A sociologia, ela surge de uma forma tardia porque são questões novas que os métodos antigos não eram capazes de solucionar. Portanto, a gente tem como dois pilares temporais para o surgimento da sociologia: Revolução Industrial e Revolução Francesa, porque simbolizam uma nova era. Já outra questão que envolve a temática da violência, há duas fontes aí, dois textos, a gente tem que compará-los, né? O texto 1 diz o seguinte: nos últimos meses, autoridades têm repetido que a sensação de insegurança é maior do que as estatísticas da criminalidade, como se a sensação fosse menos real do que os números, que é preciso lembrar, no caso de São Paulo, têm se mostrado assombrosos, ou que as estatísticas teriam mais valor do que a decodificação da experiência, aqui trazida em sensação. Ou ainda,
como se os números fossem mais legítimos para auferir a realidade do que a experiência de quem a vive. Ou seja, esse primeiro texto está falando que, com relação à violência e à criminalidade, lembrando que violência e criminalidade não são expressões sinônimas. Nem tudo que é violência é considerado crime e vice-versa. Quase sempre, a maioria dos crimes são violentos e a maioria das violências são criminalizadas. Mas cuidado para não confundir como se fossem equivalentes. Mas a ideia seria que, quando se olha os dados de violência, a criminalidade e a violência não são tão grandes, tão alarmantes quanto a nossa sensação cotidiana, né? E a gente tem que lembrar que muito dessa sensação de segurança é provocada por um estímulo a essa sensação. A gente tem uma série de estímulos, como, por exemplo, programas televisivos, né, anúncios, enfim, boatos e, além do mais, essa sensação de insegurança gera um mercado, cabe lembrar. Esse texto 2 traz uma imagem que são dois indivíduos, aí um está lendo o jornal e está escrito assim no jornal: violência aumenta no carnaval. O outro indivíduo, com a ponta de um cabo de um guarda-chuva, ele toma um susto, fazendo supor que seria uma espécie de uma arma, ou seja, a ideia de que a sensação de violência é muito maior do que a violência de fato. Não quer dizer que a violência seja pouca, quer dizer apenas que a sensação é maior. Se você reparar, os dois textos estão bem harmonizados, né? Tanto a charge quanto o texto da fonte 1. Com base nas informações contidas no texto 1 e 2 sobre a questão da violência urbana no Brasil, pode-se afirmar que a percepção de insegurança do brasileiro decorre também da alternativa A: credibilidade excessiva da população em dados estatísticos ilusórios. Não, porque em primeiro lugar, em momento algum, se fala que esses dados estatísticos são ilusórios. A ideia é de que, muito pelo contrário, a sensação ela é estimulada por outras coisas que não são os dados. A alternativa B diz: reação emocional no contexto de uma sociedade marcada pelo medo. Exatamente, a gente tem um estímulo à sensação de medo, um pânico que se instaura, e esse pânico não corresponde, segundo o texto 1 e segundo a charge do texto 2, não corresponde à realidade. A alternativa B está correta, mas vamos comentar as outras. A C diz: tradição racional de confiar mais nas experiências que nos números. Não, na verdade a gente não pode afirmar que há um comportamento tradicional a isso. Inclusive as fontes não colocaram isso. Você tem que ficar fiel às fontes. A D diz: atitude violenta do Estado em relação aos que cometem crimes. Não, em momento algum o texto falou de uma violência feita pelo Estado. Falou de violência de modo geral. A alternativa E diz: valorização das opiniões individuais em detrimento dos fatos reais. Também não, porque não se está falando de um indivíduo A, B ou C. Está se falando de uma massa, de uma coletividade. Portanto, só pode ser a alternativa B. Eu espero ter ajudado você e eu desejo, sinceramente, bons estudos e muito sucesso para você. Até mais. Olá! Seja bem-vindo ao comentário aqui do Ari de Sá, com algumas questões para você ficar mais preparado para o Enem. A gente vai mexer aqui com algumas temáticas muito legais, muito pertinentes, muito comuns, certo? E estão aqui nas propostas para que você possa ver, entender, discutir, certo? E aumentar o seu conhecimento. A primeira questão que a gente vai fazer é a questão número 7. Essa questão, ela é uma questão sobre fontes de energia. A gente sabe que o momento atual, a ideia das fontes de energia está sempre sendo novamente debatido quando você fala, principalmente com fontes poluentes, fontes alternativas, certo? Hoje mesmo nós estamos tendo aí nas notícias ainda muito comum aparecer aquela questão da usina termonuclear russa que navega e está indo para o Ártico, gerou todo tipo de polêmica, mas a realidade é que todos nós precisamos de energia e muito se busca para alguma saída para que a gente possa ir das fontes tradicionais para algumas fontes mais alternativas. A questão diz o seguinte: no Brasil, há 12 anos, o governo tenta universalizar o acesso à energia elétrica por meio do programa Luz para Todos. Entretanto, boa parte da população continua sem luz. Segundo o diretor do programa, Aurélio Pavão, do Ministério de Minas e Energia, cerca de 190 mil famílias brasileiras ainda vivem sem energia, a maior parte na zona rural. Apesar de ser uma notícia aqui um pouco mais antiga, a gente ainda tem essa realidade infeliz aqui no país. Mas o foco aqui, ele está lidando com a ideia de que partes do Brasil ainda não possuem energia, e aí entramos com esse tema, lembre sempre que tem que haver a relação com o texto, dentro da questão em si. Para solucionar o problema dessa parcela da população que ainda não possui serviço regular
de distribuição de energia elétrica, uma das opções é a instalação de painéis fotovoltaicos, que são fundamentais para a captação de energia de origem. Bom, vamos entender que a questão está dando um comando para que nós possamos ligar a ideia do painel fotovoltaico com a fonte de energia. Primeira coisa aqui importantíssima é você compreender a diferença entre fonte de energia e energia, né? Física define energia como uma capacidade de realizar trabalho. Fonte de energia são materiais que vão dar condição de gerar energia, certo? Então nós temos fontes tradicionais de energia, comumente chamadas de não renováveis também, por exemplo, o petróleo, o gás natural, certo? O carvão mineral. Nós temos outras fontes consideradas renováveis, né? Como por exemplo a água, ok? Na hora que você leva em consideração que você vai produzir energia dentro disso, muitas vezes conectando com a produção de eletricidade, né? Você vai precisar de uma fonte que traga isso à existência. Então aqui ele vai falar sobre a questão de painéis fotovoltaicos. Existem duas formas de painel que vai, no caso, capturar uma fonte de energia que possivelmente será a resposta para essa questão, né? A diz o seguinte, eólica. Não, porque a energia eólica é uma energia capturada pela força dos ventos. Nós não usamos painéis fotovoltaicos, nós usamos os chamados aerogeradores, que a gente chama brincando de catavento, né? Na realidade, os aerogeradores, você consegue vê-los, especialmente aqui no Brasil, em muitas praias, são fáceis de perceber, né? Quando você vê aquelas grandes estruturas com hélices que giram ao sabor do vento. Muitas pessoas olham e dizem que, pô, ele vai girar tão lentamente, porque dentro dele tem um multiplicador de velocidade que faz com que o vento gere a energia. Mas não é um painel fotovoltaico. Energia hídrica é a mesma energia hidroelétrica ou hidráulica. Energia que você vai represar áreas. Com essa água, ela vai fazer com que os dínamos girem e, consequentemente, se produza eletricidade. Então, também não é um painel fotovoltaico. Energia nuclear é uma energia térmica, né? Fazendo com que uma explosão nuclear controlada aqueça a água vire vapor e esse vapor movimente os dínamos. Não tem painel fotovoltaico. Energia oceânica, ela é relativamente diversificada. Você poderia ter de correntes marítimas, aproveitamento de marés, certo? Mas também não é painel fotovoltaico, visto que, apesar de ser a última opção, o painel fotovoltaico já quase que se explica, né? Foto, luz, certo? Voltaico é a ideia de exatamente ligado à eletricidade. Então, é energia solar, portanto, o item é. É importante destacar que o painel fotovoltaico, ele transforma a energia solar em eletricidade. E temos o painel fototérmico, que transforma a energia solar em calor. Na realidade, não precisa altíssimas tecnologias para criar um painel fototérmico. O pessoal faz isso até mesmo com caixas de leite longa-vida pintados com cor mais escura, preto normalmente, para poder absorver mais calor. Mas para transformar em eletricidade, sim, você precisa de um painel fotovoltaico. Isso seria muito interessante, como diz aqui a questão, para você levar a lugares onde a energia elétrica não chega por meio dos cabos. Porque um painel fotovoltaico, ele basta por si só. Em outras palavras, você coloca ele exposto ao sol, principalmente em áreas muito iluminadas, ele vai absorver a luz solar, fazer uma reação que vai gerar eletricidade através de uma reação química e, consequentemente, essa energia pode ser usada diretamente pela casa das pessoas. Muitas pessoas ficam naquela dúvida. E de noite, né? Normalmente, o painel fotovoltaico ele vem num pacote, certo? Você tem o painel e você tem também, além de outros materiais que vão transformar essa energia adequadamente, você tem um conjunto de baterias que serviriam para dar um apoio à noite. Mas então, isso nos deixa no item E, ok? A outra questão, já que nós hoje faremos aqui para você duas delas, eu escolhi sequenciado, não foi apenas coincidência, mas porque é uma questão muito interessante. Você vai observar uma charge, o que leva a gente a relembrar aí algumas das competências e habilidades, analisar as charges, os gráficos, certo? Na charge você vê um agricultor ajoelhado, por assim dizer, colocando aqui meio numa posição de submissão, e numa mão, destacando a ideia de maldade quase como uma mão, né, mítica, em que você vai mostrar sementes, certo? E diz assim, vai ter que comer na minha mão e tem escrito Monsanto, tá? Na charge verifica-se a realidade agrária brasileira a partir da Revolução Verde, por volta da década de 60, quando
a fronteira agrícola chegou ao Centro-Oeste e à Amazônia, certo? Esse processo trouxe importante incremento econômico, mas expôs uma realidade do setor agrário nacional quando? Alguns pontos importantes para você resolver essa questão. Primeiro, entender a Revolução Verde, né? A Revolução Verde foi um conjunto de transformações ligadas a criações de sementes, sementes modificadas geneticamente, agrotóxicos e adubos que fez com que a produção agrícola mundial aumentasse. Isso iniciou-se nos países desenvolvidos, mas evidentemente, mais cedo ou mais tarde, isso chega nos países subdesenvolvidos. Boa parte dos países subdesenvolvidos são usados praticamente como fonte de teste para a Revolução Verde. Não se pode negar que ela trouxe realmente uma produtividade maior, apesar de causar alguns problemas que são exatamente o foco aqui da questão, certo? Lembrar que ele fala sobre fronteira agrícola, a expansão da fronteira agrícola brasileira, que ficava muito mais ligada ao sul-sudeste, né? Um dos grandes destaques, ela passou a se expandir para o centro-oeste, chegando até o norte, muito ligado a essa realidade agora da Revolução Verde. E aí ele diz, né, esse processo trouxe importante incremento econômico, ou seja, realmente houve muito incremento econômico, se passou a gerar muito dinheiro com o agronegócio, como nós chamamos, mas expôs uma realidade do setor agrário nacional quando? Elevou a capacidade de exportação nacional, melhorando a produtividade, mas tornando o produtor dependente de empresas multinacionais. Certo? Isso aqui está muito correto, tá? Vamos observar as outras para ver se a gente vê uma melhor. B. Ocasionou grande fluxo de capitais para o setor rural, subordinando a cidade ao campo. Até no comecinho estava legal, mas quando diz subordinando a cidade ao campo, isso não fica dessa forma ainda, certo? Isso aí já exagera bastante, tá? Por meio do agronegócio, eliminando os latifúndios. Isso aí não existe. O Brasil tem uma concentração de terra marcante, então a, B estaria totalmente inadequada. C. Facilitou a produção da agricultura familiar, sem necessitar de grandes investimentos, ampliando o lucro das exportações agrárias. Também fica errado porque a agricultura familiar ela não tem capital, ela é uma agricultura que não tem capital suficiente para investir em larga escala na questão dessas sementes modificadas, dos agrotóxicos, que foi tudo fruto da Revolução Verde. Okay? D. Promoveu o desenvolvimento de técnicas e tecnologias, eliminando o desemprego e favorecendo a agricultura familiar. Muito parecida com a outra, também ficaria inadequada, certo? Desenvolveu a capacidade de elevar a produção por meio do agronegócio e promoveu uma equitativa distribuição das terras. Olha aí, totalmente fora do que realmente ocorre no espaço agrário brasileiro, que é extremamente concentrado, certo? Não ocorre essa distribuição equitativa. A, portanto, fica correta. Vamos relembrar a ideia. Elevou capacidade de exportação nacional, melhorando a produtividade. Essas sementes melhoraram muito. São sementes, por exemplo, como a soja transgênica, que quando chegou ao Brasil, ainda por volta do século XIX, ela só conseguia ser plantada no Rio Grande do Sul, certo? Mas com as sementes transgênicas, você tem a soja hoje em todo o país. De sul a norte, de leste a oeste, você consegue plantar soja, certo? Melhorando produtividade, com certeza, mas tornando o produtor dependente de empresas multinacionais, que inclusive aí você vê o nome da Monsanto, que é uma gigante do setor, certo? Que produz as sementes transgênicas. O grande problema de uma semente transgênica é que quando você compra a semente transgênica do laboratório, ela só pode ser usada no adubo transgênico do laboratório com o agrotóxico transgênico do laboratório. Isso faz com que o produtor fique dependente daquela tecnologia. Ele não tem um mercado aberto, ele fica preso, certo? Sem contar outras possibilidades e problemas. Isso faz com que o item A fique correto. Espero que você tenha gostado, né? Que isso te ajude aí a enfrentar o desafio que está por vir, pois certamente você vai estar bem preparado. Tudo de bom. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.